Amados, a paz do Senhor a todos, eu sou o professor Johnny e hoje eu quero falar sobre algo que tem a ver com a evolução. Claro que hoje em dia a evolução nunca disse que o homem veio do macaco, mas eu acredito que o homem e o macaco vieram de um ancestral em comum. E aí nós perguntamos que ancestral é esse, eles não têm a resposta adequada. Mas às vezes, essa é a verdade, eles não dizem como veio do macaco. Mas tem algumas pessoas ignorantes aí fora que ficam dizendo como veio do macaco. E às vezes não é crente, às vezes é pessoas mesmo que estudadas, que pensam que são estudadas e pensam que tem algum conhecimento aí, mas é totalmente fora. Nem a própria evolução declara que o homem veio do macaco, mas que o homem e o macaco tiveram ancestral em comum. E esse ancestral eles não sabem dizer. Então aí por aí eles já começam a cair do cavalo. Mas eu quero falar daqueles mais ignorantes que dizem como veio do macaco. Então isso aí é muito mais fácil de argumentar. Quando eu estava estudando ainda, estava fazendo não a faculdade, mas aí ia passar já para concluir já naquele tempo era chamado de segundo grau. Tinha um professor barbudão, de óculos fundo de garrafa. E ele, quando nós falamos do meio ambiente, falamos do homem. E quando falamos do homem, falamos do seu ser primata inferior, os macacos. Ai, meu Deus. E aí ele deu a entender que o homem veio do macaco, embora muitos não acreditam nisso, e eu levantei logo o dedo, porque eu irmão, olha, eu vou dizer para você, eu fui um tipo de cristão que era uma espinha na garganta dos professores. Não deixava o professor falar bobagem, não. O professor falar bobagem, já estava levantando o dedo e, vamos logo conversar aqui, vamos logo resolver esse negócio. Se eu sei, se eu não sei, e já passo vergonha, pronto, vou embora para casa, vou pesquisar e estudar. Crente tem que ser assim. Medo de passar vergonha, não, passou vergonha, vai estudar, volta de novo, para conversar. E eu perguntei para ele, professor, o senhor está dizendo que o homem tem como uma ligação com o macaco e tudo, o que o senhor pode afirmar sobre o ciclo de vida entre o homem e o macaco? Porque o homem com 2 anos de vida nem começou a viver. O macaco com 2 anos já está uma vida adulto, fazendo coisa que o adulto não consegue fazer. Por que essa diferença? Ele falou, não, você precisa mais estudar dentro da biologia, dentro dessas mutações que nos dizem. Tudo bem, então, dentro da biologia. O senhor já sabe, aqui, diante de todos os alunos, que os cromossomos que são responsáveis, pelas características do corpo humano. Os cromossomos que é responsável pela formação do nariz, da orelha, dos braços, das mãos. Então, cromossomos que vai dizer quando a pessoa é perfeita ou imperfeita. Isso quer dizer, professor, que se a pessoa nascer com 46 cromossomos, a pessoa nasceu perfeita. 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, 46 nasceu perfeita. Mas, porém, se a pessoa nascer com cromossomos a menos, que é 45, sai como deficiência física. Isso não é verdade? Ele confirmou que sim. E se nascer com cromossomos a mais, 47, síndrome de Down. Então, Deus é tão perfeito que criou o homem com 46 cromossomos. Não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos. Se o homem, para ser perfeito, não pode ter nenhum a mais, nenhum a menos, quantos cromossomos o macaco tem, professor? Ele tem a mesma quantidade de cromossomo que o homem tem, o macaco? Ele falou não. Então, segundo se diz aí que o macaco tem 44 cromossomos. Se o homem com um a menos ou com um a mais há toda essa modificação no corpo humano dele, como o senhor pode afirmar que o homem veio do macaco? Aí ele olhou para mim assim, mas houve mutações, o senhor tem essas provas concretas? Porque a ciência é baseada em provas concretas. O senhor tem essa prova concreta? Ele falou, não tem, mas isso é o que se fala, isso é o que o senhor crê, né? Então não tem. Aí ele ficou calado e ficou bravo. Voltou para o quadro, começou a riscar o quadro, depois virou para mim e falou assim, você crê nos fósseis encontrados pela evolução? Eu digo, creio que tem esses ossos aí, esses pedacinhos de ossos que vocês encontraram aí. Ele disse, então você crê na evolução? Eu falei, não creio na evolução. Agora eu faço uma outra pergunta para o senhor em cima dessa sua pergunta aí sobre os fósseis. Existe uma ordem cronológica desses ossos?
Os elos perdidos que vocês hoje estão atrás e nunca encontraram e nunca encontrarão, vocês têm toda a ordem sistemática, tem toda essa ordem, vocês fazem os desenhos. Realmente, desenho é muito fácil. Cadê as provas dos ossos até concluir aquele formato final que vocês dizem? Ele olhou para mim, virou para o quadro e começou a escrever e não falou mais nada. Então ele esperava exatamente que eu fosse provar que o homem não veio desse animal irracional baseado em Adão e Eva. Porque quando a gente é contra a evolução, as pessoas esperam logo a gente ir lá para a Gênesis, Adão e Eva. Não, a gente tem que ter um pouco de conhecimento também de biologia.